Você já orou o Salmo 27 hoje? Antes de abrir as mensagens, antes de deixar o dia ditar seu ritmo, reserve este instante. Declare com a sua boca uma verdade que muda o dia. Jeová é nossa luz, Jeová é nossa salvação, Jeová é a nossa fortaleza. Diga isso agora, não como frase decorada, mas como confissão que altera a atmosfera do seu caminho. Quando o sol nasce, há uma promessa silenciosa no ar. Luz que dissipa trevas, calor que renova. Assim começa o nosso dia espiritual, quando assumimos que Deus é luz e salvação. Não é apenas uma imagem bonita, é um fundamento prático. Se você está ouvindo e isso toca seu coração, escreva nos comentários: Jeová é minha luz. Vamos, deixe esse testemunho pequeno e poderoso. Ele honra a Deus e fortalece a fé uns dos outros. Hoje vamos juntos orar, baseado no Salmo 27. Não será apenas palavras ao vento, será uma declaração de fé, seguida de pedidos honestos e claros, por proteção, por sabedoria, por renovação de forças. Vou falar em nome de todos nós e convidar você a entrar nesta oração como se estivéssemos reunidos à volta de um mesmo altar espiritual. Senhor Jeová, nós te louvamos porque és luz. Nós reconhecemos que sem ti tudo é sombra. Senhor, nós te confessamos, tu és nossa salvação. Em tua presença encontramos segurança. Tu és nossa fortaleza, nossa confiança está em ti. Como comunidade, como família de fé, declaramos estas palavras, que elas sejam mais que sons que se tornem fundamento neste dia. Declarar Jeová é minha luz é afastar a displicência que nos faz caminhar distraídos. É lembrar que não somos governados pelo medo, pelas estatísticas, pelos boatos, pelas incertezas do dia. É afirmar uma presença divina que ilumina decisões, protege o caminho e aquieta o coração. Não prometemos que não haverá dificuldades. Declaramos que, em meio às dificuldades, a luz de Deus nos orienta. Agora, fazemos pedidos específicos. Pedimos proteção física para os que hoje saem de casa, para quem pega a estrada, para quem dirige, para quem caminha até o trabalho, para as mães que deixam seus filhos na escola, para os profissionais que vão entrar em salas de cirurgia ou em consultórios. Senhor, cobre com tua presença cada movimento, cada trajeto, que teus anjos acampem em volta de nós. Pedimos proteção para os lares, que as portas sejam guardadas, que as relações familiares sejam preservadas, que o respeito e a paz encontrem morada. Pedimos proteção para as finanças. Senhor, sustenta os que tremem diante das contas. Dá paz aos que enfrentam desemprego. Guia decisões e abre portas conforme tua soberania e sabedoria. Pedimos proteção contra a enfermidade. Que tua mão esteja sobre os doentes, que a tua misericórdia alcance o corpo e a alma, mas também que nos conceda a sabedoria de buscar os meios que o Senhor providenciou, como os médicos e os tratamentos adequados. Pedimos proteção contra as palavras que ferem. Livra-nos de calúnias, de mentiras que buscam destruir reputações e relacionamentos. Dá-nos graça para responder com verdade e paciência. Não oramos como quem exige recompensa automática. Oramos como filhos que confiam e se humilham diante do Pai. Nós pedimos, nós esperamos e nós nos submetemos à vontade dele. Em cada pedido há humildade. Senhor, se for da tua vontade, guarda-nos. Se for para aprender em meio à provação, dá-nos graça. Se for para a libertação imediata, cremos que tu és poderoso. Não prometemos causalidades fáceis, mas depositamos em ti nossa esperança. Lembremos os exemplos que a Escritura nos dá. Davi, que enfrentou inimigos e, mesmo assim, escreveu canções de confiança. Daniel, que manteve sua fé em tempos de governo estrangeiro e experimentou a intervenção divina na cova. Sadraque, Mesaque e Abednego, que preferiram a fidelidade a uma falsa segurança e saíram ilesos do fogo. Ester,
que percebeu que sua posição não era por acaso e arriscou-se para salvar seu povo. Paulo, que andou por prisões e naufrágios, e ainda assim declarou que a graça de Deus lhe era suficiente. Cada um desses exemplos nos lembra que a proteção divina tem formas variadas. Às vezes é livramento espetacular, outras vezes é uma paz inabalável no meio da tempestade. Nossa confiança não se apoia no tipo de intervenção, mas na fidelidade daquele que protege. Senhor, como aqueles teus servos de antigamente, nós te pedimos, visita-nos hoje com tua fidelidade. Não pedimos sinais grandiosos para a nossa vaidade. Pedimos a tua presença que guarda, sustenta e orienta. Em muitos casos, a tua proteção é um não que nos preserva de consequências maiores. Em outros, é um sim que nos conduz pela mão. Ensina-nos a reconhecer tuas respostas, mesmo quando elas não correspondem às nossas expectativas. Agora, falemos de força. O livro do profeta diz que os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, levantarão asas como águias, correrão e não se cansarão, andarão e não se fatigarão. Isaías 40:31. Essa é uma promessa que fala diretamente ao nosso corpo, à nossa mente e ao nosso espírito. Não é apenas sobre energia física, é sobre resiliência emocional, perseverança espiritual, clareza mental para decisões. Pai, nós pedimos essa renovação para os que se sentem esgotados, para os que enfrentam depressão, para os que estão à beira de desistir de um ministério, um casamento, um emprego. Dá-nos fôlego novo. Dá-nos visão para ver além do próximo obstáculo. Renova nossas forças conforme tua promessa. Paulo disse, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Filipenses 4:13. Não tomemos isso como licença para a imprudência, mas como convicção de dependência. Há desafios que nos exigem coragem. Há batalhas que só a presença de Cristo nos permite enfrentar. Senhor, fortalece-nos para que não nos deixemos dominar pelo medo, que a nossa confiança caminhe junto com o bom senso, com a prudência e com a responsabilidade. Dá-nos forças para trabalhar, para perdoar, para persistir onde outros já desistiram. Que a nossa força venha de Ti e que saibamos reconhecer que toda habilidade e toda vitória tem origem em Tua graça. Enquanto fazemos esses pedidos, também pedimos discernimento. Em um mundo cheio de opiniões, de vozes contrastantes e de decisões que afetam vidas, damos graças por o Senhor nos conceder entendimento. Pedimos clareza para reconhecer armadilhas, sabedoria para escolher caminhos e coragem para dizer não quando o caminho é perigoso. Dá-nos olhos espirituais para perceber as intenções ocultas, para detectar calúnias e mentiras, e a sabedoria de responder com justiça e amor. Uma das práticas que fortalece essa proteção é a busca do rosto de Deus. Isaías, em sua oração, disse que desejar ver o Senhor é como a alma que anseia pela presença. Provérbios afirma que aqueles que amam a Deus o buscam. Buscar o rosto do Senhor não é um ritual, é uma postura de intimidade que impacta o dia inteiro. Quando procuramos a Deus, somos menos manipuláveis pelas circunstâncias. Quando desejamos a presença dele, nossa fala, nossas decisões e nossos passos passam a refletir essa proximidade. Buscar o rosto de Deus implica em abrir mão de soluções imediatas e confiar que Ele sabe o que é melhor. Permita-me partilhar uma revelação prática que tem ajudado muitos. Transforme pequenos momentos em recados de fé. Antes de atender uma ligação difícil, diga, Senhor, guia-me. Ao receber uma notícia que alegra, murmure, Obrigado, Pai. Ao entrar em um carro, pronuncie uma breve confissão. Tu és minha luz. Não são fórmulas mágicas, são lembretes que mantêm a sua consciência conectada ao Senhor. Essas micro-orações funcionam como estacas espirituais ao longo do dia, pequenos gestos que invocam proteção e presença.
Não exija palavras longas, basta uma frase sincera que reoriente seu coração. Também é importante manter práticas de proteção comunitária. Não fomos feitos para a fé isolada. Quando a igreja ora e intercede, a cobertura espiritual se multiplica. Chame alguém para orar por você. Compartilhe pedidos com um irmão de confiança. Peça que alguém sustente você em oração. A solidariedade espiritual fortalece os frágeis e dá coragem aos vacilantes. Há poder quando 2 ou 3 pessoas se unem em oração. Não subestime o chamado para pedir ajuda. Enfrente as ameaças das palavras, Senhor. Pedimos que tu sequestraste o poder de toda calúnia. Às vezes, a injustiça nos alcança através de fofocas, manipulações e acusações sem fundamento. Esses ataques minam a reputação e ferem profundamente. Pedimos proteção, que a verdade venha à tona, que a integridade seja preservada e que a nossa resposta seja temperada com a graça que salva e restaura. Dá-nos coragem para buscar processos de reconciliação quando possível e sabedoria para tomar medidas quando a segurança é necessária. Quando pensamos em proteção, não podemos esquecer da esfera espiritual. Há lutas que ultrapassam o visível. Pedimos pela cobertura do Espírito Santo, pelo escudo da fé que apaga os dardos inflamados, pela armadura de Deus que nos reveste, como nos lembra a Escritura. Senhor, cobre nossos pensamentos, guarda nossas emoções, livra-nos de laços antigos que tentam nos puxar para trás. Que o nosso espírito esteja firme, enraizado na palavra, para que as investidas contrárias não nos derrubem. Lembramos de Daniel na cova dos leões. Não só foi guardado do perigo mais óbvio, mas permanecia firme em sua fidelidade diante de um mundo hostil. Lembramos dos 3 jovens no forno. Sua fidelidade não resultou em ausência de fogo, mas em proteção dentro do fogo. Lembramos de Ester, que usou sua posição para interceder por um povo inteiro. Sua coragem foi convocada em hora decisiva. Cada história bíblica nos ensina que a proteção de Deus pode aparecer quando menos esperamos e de maneiras que às vezes desafiam nossa compreensão. Essas memórias fortalecem nossa esperança, mas também nos orientam. Fidelidade precede o livramento. Agora, quero que você traga à mente uma situação específica pela qual precisa de proteção hoje. Pode ser uma viagem, uma reunião tensa, uma cirurgia, uma decisão de emprego, um filho que sai de casa. Não apenas pense, declare-lhe ao Senhor com nomes e detalhes. Senhor, protegemos aquele lar, guardamos aquela mente, estabelecemos tua paz naquele coração. Nós pedimos que tua mão esteja sobre essa situação agora mesmo. Não estamos pedindo para ser poupados do processo que forma caráter, mas pedimos que no processo sejamos guardados de danos irreparáveis. Enquanto habilitamos esses pedidos, declaramos também que não caminharemos em temor. O Salmo nos conduz a uma postura de coragem. Mesmo quando um exército acampe ao redor, nosso coração não precisa temer quando a luz do Senhor nos guia. Isso não apaga a realidade do perigo, mas altera nossa resposta inicial. Em vez de pânico, a fé gera ação serena. Em vez de paralisia, a confiança em Deus nos move com prudência e firmeza. Há ainda um aspecto prático que quero acentuar: a preservação das decisões. Muitas vezes somos alvo não apenas de ataques externos, mas de dúvidas internas que nos fazem recuar. Pedimos a Deus que nos dê firmeza para manter decisões alinhadas ao seu propósito. Dá-nos memória espiritual para lembrar por que começamos e convicção para continuar. Ajuda-nos a discernir quando é hora de mudar de rota e quando é hora de perseverar com paciência. Este é o momento em que, se estivermos reunidos, uniríamos as vozes numa confissão coletiva. Jeová é nossa luz, Jeová é nossa salvação, Jeová é a nossa fortaleza. Repitamos isso com intenção,
nós declaramos: Jeová é nossa luz, Jeová é nossa salvação, Jeová é a nossa fortaleza. Que estas palavras firmem nossa fé para o resto do dia. Ainda assim, sabemos de corações que carregam feridas recentes: traição, perda, diagnóstico, falência de projetos. A fé não nega a dor, ela a envolve com a promessa da presença. Senhor, acolhe os feridos, cura as feridas que não se veem, dá paciência aos que choram. Não diminua a dor de ninguém com evangelhos superficiais. Ao contrário, oferece consolo profundo. Onde há dúvidas, lança sementes de certeza em teu tempo. Onde há desolação, planta esperança que brote em pequenas ações e em testemunhos cotidianos. Enquanto caminhamos para uma intimidade maior, lembro que a busca do rosto de Deus é ação contínua. Não é apenas um momento pontual de oração. É um estilo de vida. É acordar e clamar: Senhor, quero ver o teu rosto hoje. É decidir que, no primeiro pensamento ao despertar, você se dirige a Ele. Não subestime essa disciplina simples. Ela muda decisões. Ela orienta conversas. Quando você busca o rosto do Senhor, suas escolhas passam a provocar menos arrependimento e mais fruto. Uma prática simples. Ao tomar uma decisão difícil, pare e pergunte: Senhor, este caminho reflete teu rosto? Não é um substituto para a avaliação racional, mas um complemento. Quando combinamos discernimento prático com oração sincera, a proteção divina tende a se manifestar nas diversas formas que conhecemos. Paz no coração, portas que se abrem, sinais que confirmam o passo. Até aqui, temos caminhado na confissão e no pedido. Temos lembrado personagens da Escritura e aprendido com suas trajetórias. Temos pedido proteção física, emocional, financeira e espiritual. Temos proclamado que não caminharemos em temor. Porém, ainda há espaço para aprofundar. Como aplicar essa proteção na rotina, no escritório, na fábrica, nas reuniões, no trânsito, de maneira que não se torne um ritual vazio, mas um sustento real. É sobre isso que seguiremos agora. Olharemos para práticas concretas e para testemunhos contemporâneos que mostram a fidelidade de Deus em pequenos e grandes detalhes. É sobre isso que seguiremos agora. Olharemos para práticas concretas e para testemunhos contemporâneos que mostram a fidelidade de Deus em pequenos e grandes detalhes. Quero que, enquanto eu falo, você sinta que não está sozinho. Somos um povo andando rumo ao mesmo refúgio. Vamos descer para o chão da vida cotidiana, onde a fé encontra contas a pagar, onde a fé atravessa uma sala de reuniões tensa, onde a fé entra num carro e atravessa um semáforo. É ali, nesses detalhes, que a proteção se torna prática. Comecemos por algo simples e repetível. A rotina matinal como muro de proteção. Quando você se levanta, não precisa de rituais longos, precisa de intenções claras. Antes de checar redes sociais ou entrar numa ansiedade que nem é sua, ofereça a esse dia uma palavra a Deus: Tu és minha luz. Faça isso com o coração. Ao pronunciar essa confissão, coloque nome nas suas preocupações. Senhor, protege o meu trabalho hoje, protege o meu filho na escola, protege minha mente da ansiedade. Não é magia, é alinhamento de coração. Quando dirigimos nossa atenção primeiro a Deus, muitas decisões passam a ser tomadas sob essa luz. E essa luz ilumina não apenas aquilo que vemos, mas aquilo que sentimos. No trajeto até o trabalho, transforme a viagem num corredor de oração. Se for de carro, peça proteção pelos que cruzarão seu caminho. Se for transporte público, peça paz para o seu coração e respeito para os demais. Diga uma palavra curta: guarda-me, Senhor. Isso cria uma sensibilidade que reduz impulsos, acelera respeito e abre espaço para a prudência. E quando a ansiedade vier no trânsito, lembre-se: a sua primeira arma não é a buzina, é a oração.
Reconhecendo isso, você também abre espaço para a providência divina agir em pequenos gestos humanos. Um motorista que respeita, um semáforo que funciona, um engarrafamento que se desfaz. No ambiente de trabalho, leve a luz como comportamento. Quando alguém te desafiar, responda com calma. Quando surgir uma tentação de manipular, escolha integridade. Quando houver uma decisão que pesa, peça sabedoria. Senhor, dá-me discernimento para ver o melhor caminho. Não estamos dizendo que Deus fará tudo para nós sem nossa participação. Estamos pedindo que a presença dele oriente nosso julgamento. Muitas vezes a proteção divina vem por meio da nossa própria prudência iluminada pela fé. Uma escolha de falar menos, um contrato revisto, um conselho ouvido. Se precisar, peça a um irmão em Cristo para orar por essa reunião. A cobertura na comunidade. E quanto às finanças, não deixemos esse campo sem oração. Pedimos sensibilidade para administrar bem, para reconhecer quando firmar passos e quando recuar. Oramos por portas que se abram segundo a vontade de Deus e pedimos sabedoria para não tomar atalhos que tragam dano futuro. Declaremos juntos: Senhor, dá-nos provisão e clareza para gerir o que nos confiaste. Não pedimos prosperidade como fim em si, mas pedimos sustento para cumprir missões, para manter lares, para honrar compromissos. Pedimos que, no manejo das finanças, haja discernimento contra armadilhas e decisões precipitadas. Quando a enfermidade atravessa nossa casa, clamamos por cuidado e sabedoria. Oramos pelos doentes, que a mão do Senhor os toque, que a profissão médica seja instrumento de tua graça, que a dor seja aliviada conforme tua vontade. Não prometemos cura automática, pedimos misericórdia e acompanhamos com responsabilidade humana. Buscar o diagnóstico, seguir tratamento, tomar remédios conforme orientação. Deus honra a sabedoria e também age de maneiras que superam nossa compreensão. Por isso oramos, buscamos, cuidamos e confiamos. Quero compartilhar 3 testemunhos simples, próximos de nós, que não são história de palco, mas relatos de fé aplicada. O primeiro, uma irmã que ao sair para um plantão noturno, repetia baixinho: Jeová é minha luz. Numa noite difícil, ela enfrentou uma série de pacientes em estado crítico e, ao final, contou que experimentou uma calma sobrenatural para tomar decisões sob pressão. Não é que não houvesse cansaço, havia, mas aquela paz guiou suas mãos. O segundo, um jovem que recebeu uma acusação falsa no trabalho. Em vez de responder com raiva, pediu orações, expôs a verdade com calma e confiou no Senhor. Aos poucos, as evidências voltaram ao lugar e o mal-entendido foi resolvido. Não como um triunfo avassalador, mas como restauração serena. O terceiro, um casal que vivia num bairro com altos índices de violência e decidiu transformar seu lar em um lugar de hospitalidade e oração. Eles relataram que, ao convidar vizinhos para reuniões simples e para orações curtas, a atmosfera mudou. Conflitos foram reduzidos e alguns vizinhos encontraram emprego ou ajuda prática. Essas histórias não são promessas universais, são mostras de como a ação humana alinhada à fé produz contexto para a intervenção divina. Agora, voltemos ao tema da vigilância contra calúnias e ataques verbais. É doloroso quando mentiras atravessam o nome. Por isso pedimos: Senhor, dá-nos caráter para que a verdade resplandeça. Quando a calúnia chega, que nossa resposta seja pautada pela verdade e pela paciência. Em muitos casos, a proteção divina vem por portas que se abrem para esclarecer fatos. Em outros, pela restauração do coração ferido. Procure apoio sábio, um líder espiritual, conselheiros legais quando necessário e, sobretudo, irmãos que o amem o suficiente para orar e falar a verdade em seu favor. Não caminhe sozinho nesta batalha.
Há ainda os ataques internos, dúvida, medo, recordações que nos debilitam. Para isso, usamos a palavra como baluarte. Leia o Salmo 27 ao amanhecer, cante esse salmo quando as mãos tremerem, relembre as palavras que sustentam seu coração. A leitura não é apenas memória, é lâmpada para os nossos pés. E quando pensamentos sombrios vierem, traga-os diante de Deus. Senhor, cuida dessa ansiedade, transforma esse medo em confiança. Às vezes, a cura do medo passa por acompanhamento profissional. Peça ajuda e ore simultaneamente. A proteção divina e os recursos humanos trabalham juntos. Falemos agora da armadura espiritual, não como fantasia, mas como disciplina interior. A Escritura fala do escudo da fé, do capacete da salvação, da espada do Espírito. Não se trata de palavras mágicas, é postura. Quando enfrentamos acusações espirituais, revestimo-nos de verdade, confessando que Cristo é nossa salvação, de justiça, vivendo com integridade, de evangelho, mantendo nossa esperança pública, da fé, atendendo às promessas de Deus com confiança, da salvação, lembrando quem somos em Cristo, da palavra, usando a Bíblia como critério de ação. Peça ao Senhor que reveste cada setor da sua vida com essa armadura. E lembre-se, a armadura não substitui a fragilidade humana, mas a protege enquanto seguimos. Quero te convidar a uma prática que considero transformadora, a caixa das 3 declarações. Ao iniciar o dia, escolha 3 frases curtas que você vai repetir em 3 momentos do dia. Pode ser: Jeová é minha luz, Senhor, dá-me sabedoria e a tua paz me guarda. Coloque essas frases num bilhete num lugar visível, no espelho do banheiro, na carteira, no painel do carro. Elas funcionarão como lembretes para trazer o coração de volta à cobertura espiritual. Não subestime gestos simples, a repetição enraiza o coração. Outra prática, o diário de testemunho. Ao final do dia, escreva 3 coisas pelas quais você agradece e uma situação em que sentiu a presença de Deus, mesmo que pequena. Esse hábito cria memória espiritual e treina sua mente a perceber sinais de proteção e cuidado. Em momentos de crise, você terá um registro que reafirma: Deus esteve presente. Isso fortalece a fé coletiva quando compartilhado com irmãos. Quanto à busca do rosto de Deus, voltemos à essência. É um desejo que se torna escolha. Procure um lugar calmo por alguns minutos, não com intenção de fugir das responsabilidades, mas para realinhar seu alvo. Peça ao Senhor: ensina-me a te buscar o dia inteiro. E faça perguntas sinceras. Senhor, como quer que eu conduza esta conversa? Como quer que eu use meu tempo? E ao receber uma inclinação de paz sobre uma escolha, confie e haja na medida do bom senso. A busca do rosto de Deus muda o tom das decisões e ajuda a preservar o caminho. Agora, uma palavra sobre família. Pedimos cobertura para lares. Quando há tensão conjugal, coloque a comunicação primeiro. Ore pela reconciliação. Busque aconselhamento sábio. Quando há filhos em perigo, peça proteção específica, pelos amigos deles, pelos caminhos que frequentam, pelas atitudes que tomam. Se você é pai ou mãe, declare proteção sobre suas crianças. Senhor, guarda este coração, guarda esta mente, coloca anjos ao redor. E se você é filho adulto que já saiu de casa, peça proteção pela sua família de origem e pela família que construiu. A proteção familiar é tanto espiritual quanto praticada por medidas concretas, limites saudáveis, horários, companhias, acompanhamento. Vamos falar também da proteção em viagens e deslocamentos longos. Nunca é imprudente orar antes de pegar a estrada ou um voo. Confie a jornada a Deus. Senhor, guarnece este caminho.
Mas, paralelamente, observe regras de segurança, respeite limites de velocidade, faça revisões no veículo, planeje paradas. A fé é um parceiro sábio da prudência. Ao orar, peça por condições favoráveis de viagem, por atenção dos motoristas ao redor e por proteção para bagagens e documentos. Em situações de injustiça social, onde a violência estrutural atinge comunidades inteiras, nossa oração se amplia em compaixão e ação. Oramos por políticas que protejam os vulneráveis, oramos por líderes justos, oramos por instituições que possam ajudar. Ao mesmo tempo nos envolvemos, participamos de iniciativas comunitárias, doamos tempo, usamos recursos para fortalecer quem precisa. A proteção do Senhor muitas vezes se manifesta quando a comunidade responde com amor prático. Agora quero tocar em algo essencial: a relação entre fé e cuidado com a saúde mental. Muitas batalhas são internas e exigem assistência especializada. Não minimize isso. Oramos pelos transtornos, pela depressão, pela ansiedade, pela bipolaridade, por qualquer sofrimento mental. Pedimos cura, paz e recursos. E ao mesmo tempo agimos, buscamos profissionais, tomamos medicação quando prescrita, mantemos rotinas de sono, exercício e alimentação. Isso não contradiz fé. Pelo contrário, a fé incentiva a usar os meios que Deus colocou à disposição. Ao pensar em proteção espiritual, lembre-se dos anjos. A Bíblia nos apresenta anjos como servos que ministram. Acreditamos que Deus pode enviar auxílio invisível. Não vamos transformar isso em fetiche. Reconhecemos que a ação de Deus pode vir também por mãos humanas. Assim, quando pedimos anjos na sua volta, também agradecemos por irmãos e instituições que se tornam instrumentos desse cuidado. Reforcemos a importância do arrependimento e da confissão. Às vezes, a vulnerabilidade abre portas para ataques. Não para culpar-nos, mas para nos chamar de volta à pureza do coração. Se houver área de sua vida onde você sente pecado persistente, confesse, busque restauração, aceite ajuda. A remissão e a reconciliação abrem caminho para a paz, e a paz é parte da proteção divina. Não se esconda. Traga à luz aquilo que pesa e permita que a comunidade de fé te sustente. Quero agora que, por um momento, feche os olhos mentalmente e coloque diante do Senhor uma situação que mais te preocupa nesta semana. Nomeie-a. Nós vamos declarar juntos em espírito: Jeová é minha luz. Eu coloco essa situação diante de ti. Senhor, cobre esta circunstância com tua luz, com tua sabedoria, com tua paz. Se a tua vontade é transformar por livramento, façamos festa. Se a tua vontade é amadurecimento no caminho da provação, dá-nos graça para suportar. Senhor, somos teus. Guarda-nos e guia-nos. Enquanto você faz isso, lembro outra prática concreta: a rede de oração estratégica. Escolha 3 irmãos com quem você possa partilhar pedidos confidenciais e peça que intercedam por você em dias alternados. Não é delegar sua vida à oração de outros sem sua participação. É alavancar a força comunitária. Quando um grupo de irmãos ora consistentemente por você, algo muda na atmosfera espiritual. Uma cobertura intencional se ergue. Agora, vamos trazer novamente os exemplos bíblicos para encorajar nossa fé prática. Davi não foi poupado de golpes, mas, em meio a perseguições, ele encontrou refúgio e compôs salmos que hoje nos servem. Daniel orou em tempos adversos e experimentou livramento. Seus dias nos ensinam fidelidade diante de poderes humanos. Sadraque, Mesaque e Abednego nos mostram que lealdade a Deus pode significar entrar no fogo, e que nem sempre o livramento significa ausência de fogo, mas presença de Deus no fogo. Ester nos ensina coragem responsável e intercessão estratégica. Paulo nos lembra que a graça é suficiente, que mesmo nas privações, a presença do Senhor transforma a experiência em testemunho.
Cada um desses exemplos nos convida a viver uma fé ativa, não passiva. Proteção divina caminha junto com fidelidade, coragem e sabedoria. Há ainda um aspecto de proteção que exige silêncio, o tempo para escutar a voz de Deus. Em muitas ocasiões, a decisão mais protegida é a que vem depois de um tempo de escuta. Reserve momentos de silêncio nesta semana para ouvir. Ao ouvir, você talvez perceba restrições, confirmações ou convites. A voz de Deus pode chegar de forma simples. Uma paz que confirma, uma palavra de um amigo, um sinal prático. Quando você aprende a reconhecer esses sinais, evita decisões precipitadas. Quero agora compartilhar uma oração específica que seja ao mesmo tempo confissão, declaração e pedido. Vamos falar em nome de nossa comunidade. Senhor Jeová, nossa luz e nossa salvação, estendemos nossa mão hoje e pedimos por graça. Nós te pedimos proteção sobre nossos caminhos. Guarda os que viajam, protege os que trabalham em lugares perigosos, dá discernimento aos que tomam decisões que afetam outros. Cobre nossas casas com teu cuidado, que a paz habite nos lares e que a concórdia prevaleça. Senhor, protege-nos das palavras que ferem, das armadilhas que nos espreitam, das mentes que planejam maldade. Dá-nos olhos para ver, ouvidos para ouvir e boca para falar a verdade com amor. Renova nossas forças, ó Pai. Concede-nos descansos restauradores e coragem para persistir. Não pedimos que nos impeças de crescer, mas que não nos deixes destruir no caminho do crescimento. Que a tua presença seja o limite que nos guarda. Em nome de Jesus, declaramos: Jeová é nossa luz. Jeová é nossa salvação. Jeová é a nossa fortaleza. Amém. Ao terminar essa oração, quero reforçar a revelação prática que mencionei antes. Micro-oratórios que ancoram nossa consciência. Durante o dia, use palavras curtas que retornem o seu foco a Deus. Algumas sugestões. Ao abrir a porta, diga: Senhor, guarda este lugar. Ao atender uma ligação difícil, diga: Pai, dá-me tua sabedoria. Ao acertar algo importante, diga: Obrigado, Senhor. Esses pequenos atos não substituem oração profunda. Eles são lembranças que mantêm vivas as declarações que fizemos pela manhã. Também incentive a gratidão como prática de proteção. A gratidão muda a percepção. Quando somos gratos por pequenas coisas, uma mesa posta, uma palavra amiga, um pão na despensa, criamos um ambiente interno de confiança que reduz a ansiedade. A gratidão não é ingênua, é reconhecimento. E quando reconhecemos a provisão diária, somos menos propensos a decisões desesperadas que nos expõem. Quero falar brevemente sobre perseverança. A proteção divina nem sempre significa fim imediato da luta. Às vezes, a proteção é sustento para que possamos resistir. Perseverar significa continuar na fé, mesmo quando os resultados tardam. É manter integridade, é continuar praticando o bem, é não ceder ao medo. Ao perseverar, muitos foram sustentados por Deus até o tempo do livramento. E nesse meio tempo fomos moldados. Antes de nos aproximarmos do encerramento, deixo um conselho pastoral. Cultive um círculo de confiança. Tenha pessoas para comungar a alegria e o peso. Tenha líderes maduros que possam orientar suas decisões importantes. Não confie apenas em sua própria percepção. Permita que a igreja seja um lugar de cobertura. Quando você se coloca sob orientação piedosa, se protege de muitos erros que nascem do isolamento. Chegamos ao momento da declaração final, que não é um encerramento seco, mas uma confirmação. Vamos proclamar o que cremos e o que esperamos. Em voz de confissão, unidos em espírito, repetimos: Jeová é nossa luz, Jeová é nossa salvação, Jeová é a nossa fortaleza. Nós não caminharemos em temor, caminharemos em fé. Ao dizer isso, tomamos uma postura de coragem que alinhará nossos passos.
Que essa declaração nos acompanhe ao longo do dia, nas conversas, nas decisões, nas emergências. Que o Senhor guarde os teus lábios da língua venenosa, que Ele pouse sobre tua casa com misericórdia, que Ele fortaleça tua mente contra a dúvida e tua carne contra o cansaço. Que a paz de Cristo, que excede todo o entendimento, guarde o teu coração e os teus pensamentos. Que a promessa de Isaías se cumpra, que aqueles que esperam no Senhor renovem as forças, subam com asas como águias, corram e não se cansem. E que, como escreveu Paulo, encontremos na presença de Cristo a força para tudo aquilo que nos é pedido, sabendo usar essa força com prudência e amor. Antes de encerrar, quero lembrá-lo da prática que você pode começar amanhã. Reserve um bilhete com o Salmo 27:1 e coloque no seu local de saída. Faça disso uma aliança com seu dia. 3 palavras logo pela manhã, que moldam sua percepção e suas ações. E ao longo da semana, mantenha um pequeno diário de gratidão e de eventos onde você percebeu a mão de Deus. Isso alimentará sua fé para os dias vindouros. Agora, abençoamos você em nome do Senhor. Que a luz de Jeová ilumine teus caminhos hoje. Que a sua salvação alcance teu espírito. Que a sua fortaleza sustente teu corpo e tua mente. Que toda hostilidade se dobre diante do seu nome. Que a verdade se estabeleça sobre a falsidade. Que a paz more em tua casa. Nós oramos por uma cobertura visível e invisível sobre você e sobre todos os que te cercam. Que ao final deste dia você possa testemunhar o cuidado do Senhor, seja numa porta que se abriu, seja numa paz que te guardou no coração. Se esta mensagem tocou seu coração, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa palavra hoje. Inscreva-se no canal para que possamos orar juntos mais vezes e formar um povo que vive sob essa cobertura. Faça deste momento o início de uma prática diária. Ore o Salmo 27 pela manhã e veja como a sua vida começa a ser orientada pela luz de Deus. Que o Senhor te abençoe, te guarde e te conceda um dia sob a sua proteção. Amém.